Gente, boa noite. Vai ficar os barulhinhos, eu não sei desabilitar. Mas, enfim, eu vou fazer a abertura aqui do curso. Esse bate-papo, né? É importante dizer que ele foi patrocinado pelo governo federal, governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. A gente vai ter o Fernando conversando com a gente, né, sobre a circulação da arte contemporânea. Depois eu vou finalizar aqui. Amanhã também a gente vai ter a Luana falando das outras periferias, o Iago falando sobre a construção das narrativas poéticas, né? Também na periferia. E eu vou dar a palavra agora ao Fernando, agradecer imensamente por ele. Boa noite a todos vocês, a todas vocês também, que esse negócio de todos, eu ainda não... Sou muito velho ainda, não... Boa noite a todos e todas. É um prazer ter sido convidado para conversar com vocês. Eu entendo que isso que está para acontecer é muito mais um contato, uma troca de ideias, um papo, em que as dúvidas de vocês, sem nenhum grilo, porque veja bem o seguinte, cada vez menos, e quem tem medo da arte contemporânea significou isso, eu me preocupo para falar de arte, cada vez menos eu uso ou lanço o nome, me preocupo, com, enfim, o rigor teórico. Qual é a teoria que vai me fazer... Teoria como veículo, sabe? Você entra num veículo, se você entra num barco, você não pode ir para São Paulo, né? Então, a teoria é assim, tem teorias formalistas, enfim, há muito tempo que eu venho, enfim, me interessando em pensar a arte fundamentalmente através de outras formas de discursos que não sejam os discursos nem da academia, nem enfim, inspirado numa bibliografia específica. Não que eu tenha nada contra isso, pelo contrário. Eu acho muitíssimo isso. Mas por uma conversa que vai durar pouco, que a gente não tem a expectativa de aprofundamento, a não ser trocando certas, enfim, curiosidades, coisas que, evidentemente, eu possa vir a fazer. Então, o que eu acho bacana para nós começarmos aqui é o seguinte, é fazer, considerando isso que eu acabei de dizer, é fazer enfim, uma aproximação disso com a produção contemporânea. E há uma coisa incrível que a gente percebe claramente, o que se chama de produção contemporânea é alguma coisa que grande parte das pessoas fala e terá razão se estiver falando alguma coisa que está sendo feita hoje. Mas contemporâneo não é muito isso. E a questão da arte contemporânea, ela vem de uma matriz e de um processo que se dá, enfim, com a crise da arte moderna, portanto, um processo europeu, inicialmente, e depois deslocado para as Américas, sobretudo, para a América Hispânica e para a América Portuguesa, né? E mesmo assim, se nós formos pegar os critérios que os modernistas adotavam para dizer isso é moderno, isso não é, a gente vai ver que o Brasil, enfim, estava muito deslocado nisso tudo. Eu costumo dizer que o que se chama de modernismo brasileiro, que começa com a Semana de Arte Moderna de 22 e chega até no pós-guerra, as primeiras vertentes abstracionistas, né, que realmente as tendências abstracionistas, eu não estou discutindo agora local, global, eu estou dizendo assim, quer ser moderno? Quem é que inventou o moderno? Foi a Escola de Paris, basicamente, a vanguarda russa, entendeu?
modernizar não é deformar. Não é uma perspectiva mal feita que vai dizer, isso é moderno. Dependendo do pintor, até pode tudo isso. Mas há uma coisa que eu gosto muito, que é sintética. Tá? E eu, em primeiro lugar, eu estou narrando os referenciais de ruptura que todos nós temos. Se você fala que uma coisa é moderna, você tem um referencial de ruptura. Se tem algum valor, alguma informação que te leva a supor que moderno é isso porque foi aí que foi rompido tal coisa. Por exemplo, o que foi rompido? Eu posso chegar e dizer assim, foi rompida uma influência puramente europeia e a gente tem trabalhado com imagens de índios na população africana, o café de Portinari, e isso faz, enfim, introduz o Brasil dentro disso, certo? Tem minhas dúvidas. Tá? Que quando você pega o café de Portinari e olha a exemplar perspectiva, né, a perspectiva é uma invenção europeia do século XVI. Nós lemos com facilidade a perspectiva porque a nossa percepção ela é tridimensional, digamos assim. Né? A nossa percepção mas o objeto tela, o objeto quadro, não é tridimensional. Não é tridimensional. E o que os modernistas, sobretudo europeus, russos e outros fizeram? Tem um cara fauvista, um francês, que tem uma definição de pintura em geral, vale da caverna aos dias de hoje. Ele diz, uma pintura, antes de ser um cavalo de batalha, uma mulher nua, ou qualquer anedota é tema, tá? Uma pintura, ao invés de ser uma mulher nua, um cavalo de batalha ou qualquer anedota, é essencialmente uma superfície plana, coberta de cores dispostas de uma maneira. Mondrian, Lygia Clark, Elliot Sica, superfície plana, coberta de cores dispostas de uma certa maneira. A perspectiva é uma necessidade de ilusionismo que marcou toda a pintura europeia durante a Renascença. Vocês vejam o seguinte, o próprio fenômeno história da arte é uma invenção europeia. Com isso eu estou dizendo o seguinte, não estou dizendo que estamos ferrados. Ferrado a gente já sabe disso, mas não nesse sentido que eu estou trazendo aqui. É porque é preciso, toda ruptura precisa ser enunciada de uma certa maneira. Né? A pintura é uma superfície plana. Olha uma pintura pré-histórica na caverna. Ela está numa superfície plana, não me venham dizer que a caverna é cheia de reentranças e... Não, porque na caverna a pintura está sobre uma superfície plana coberta de cores dispostas de uma certa maneira. Uma pintura egípcia, todas as figuras com a lei da frontalidade, entendeu? Com a arte egípcia, nós estamos diante de uma superfície plana coberta de cores dispostas de uma certa maneira. Diante do Basquiat, a gente está diante de uma superfície plana coberta de cores de uma certa maneira. Nenhuma pintura se livra dessa definição. Esse Maurice Denis colocou um arapuca para que a gente, na nossa aproximação, tivesse uma definição de pintura. Ora, eu não estou discutindo isso como uma verdade. Nem se preocupem com isso, porque a verdade, o lugar da verdade na arte, é um lugar polissêmico, ou seja, um lugar onde várias interpretações de sentidos diferentes cabem e podem conviver tensa ou harmonicamente, ou mais ou menos, entre tapas e beijos. Mas a arte não tem uma verdade unívoca em que me explica esse trabalho aí. Esse trabalho quer dizer isso, isso e isso. Que pena, porque eu tenho certeza que se todas as pessoas envolvidas, todos vocês, perguntassem o que é isso, por que isso é arte, alguma coisa de diferente cada um de vocês iria dizer. E nenhuma delas, provavelmente, verdadeira no sentido acadêmico, teórico, científico, universitário da palavra. Então, por isso é que esse curso
Vou, aliás, fazer um parêntese aqui. Esse curso foi dado em Pernambuco, no Recife, em 2003. Tá? 2 anos depois, ele virou um livro chamado Quem Tem Medo da Arte Contemporânea, que esse título quem deu foi a Cristiana Tejo, que é uma crítica do Recife, que hoje mora em Portugal. Né? Mas Quem Tem Medo da Arte Contemporânea surgiu uma coisa esquisita, porque fizeram um filme na Fundação Joaquim Nabuco, que deram o mesmo nome, e puseram esse vídeo ao lado do meu. E o meu vídeo é o vídeo Quem Tem Medo. O meu vídeo não existe. Eu dei uma entrevista para esse vídeo. Esse vídeo é da Isabela Cribari, e todo mundo, eu vi o seu vídeo, pelo amor de Deus, não leem nem os créditos. Não é meu esse vídeo. Não é porque é ruim, não é porque é bom, porque não é meu. O livro é meu. Eles encadernaram junto, inclusive. Você comprava o livro e vinha o filme junto. Leio o livro e vejo o filme, entendeu? Então, não tenho nada contra, não é porque é bom, não é porque é ruim, é porque não é meu. E foi vendido como sendo meu. Isso em 2006, mais ou menos. Né? Então, vejam. A primeira questão é o seguinte. O que é, até gostaria, se vocês, sem nenhum grilo, o que é arte contemporânea? Alguém quer me dizer isso? Um coração aberto aí. E a gente vai conversando. Luana Lobato está com cara de querer falar alguma coisa. Oi, boa noite, Coquerai. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, querido. A arte contemporânea, ela não existe, como você falou, não tem só um significado para a arte contemporânea, né? Ela é um devir do que foi no passado, do que está agora, do que está agora, do que está no passado. Ela atravessa, ela faz todos esses atravessamentos, né? No tempo. Não, isso sem dúvida nenhuma, e aliás, muito bem situada a questão. Mas acontece o seguinte, não é só a arte contemporânea que não tem uma única explicação. Sim. Tudo aquilo que nós chamamos de arte não tem uma explicação unívoca. Não. Unívoca. A imagem que eu faço é do funil. A obra é o caninho fino do funil. Quando você olha para o outro lado, ele faz assim. Como se fosse um spray de significados. Como é que você cristaliza um spray de significados? É complicado, é difícil isso. Né? Mas acontece o seguinte. Quê? O Humberto Eco falava sobre obra aberta, né? Dessas múltiplas significações. Eu gosto muito também. Não, porque vocês sabem que, por exemplo, o Leonardo da Vinci tem uma obra chamada Leda e o Cisne, que é uma obra renascentista de 600 anos, enfim, com um tema da mitologia clássica greco-romana. Muito bem. A história de Leda e o Cisne é o seguinte: Zeus, que era o deus supremo do Olimpo grego, que vivia namorando as moças aqui embaixo, ele descia e namorava, depois voltava. Os gregos, eles não eram puritanos nesse sentido. A sexualidade era uma coisa importante, não era pecado, não tinha essa... O próprio Deus, o chefe do Olimpo, de vez em quando descia. Ele desceu e para seduzir uma mortal. Os filhos que eles tinham com os mortais eram os semideuses, né? Hércules. Né? Ele desceu e para seduzir Leda, uma mulher que ele estava apaixonado, ele se disfarçou em cisne. E com isso ele conseguiu seduzir e ficar com a Leda. Tudo bem, essa é a história oficial. Isso é mais ou menos no século XVI, no máximo, mais ou menos, ou até XV, eu não sei exatamente quando é essa obra de Leonardo. Como Leonardo produziu
tanto no final do século XV como no início do XVI, pode ser os dois, é uma questão também de vai à internet e ver lá. Em 1890, portanto, olha, século XVI para final do século XIX, são bons 300 anos, Freud, que foi o fundador da psicanálise, o que ele faz? Ele escreve um texto, início do século XX e final do século XIX, um texto sobre essa obra de 300 anos de Leonardo da Vinci. Quando Leonardo da Vinci produziu, não existia a noção de inconsciente, não era um conceito que o homem europeu trabalhava. A psicanálise inventou esse conceito. Todos os conceitos das ciências humanas e sociais, eu prefiro falar de invenções do que de verdades, né? Então, o seguinte, o inconsciente não existia na época de Leonardo. Não existia porque nunca foi dito por nenhum renascentista essa palavra, nem o sentido desse. E, no entanto, Freud teve a liberdade de mostrar que havia inconsciente ali dentro. Então, vocês vejam o seguinte, que verdade é essa? Por que isso, enfim, é importante no conhecimento daquilo que nós chamamos de arte? Eu não sei se vocês sabem, devem saber, claro. A noção de arte, quando eu falar de arte aqui, arte moderna e tudo isso, é a ideia de que a arte é uma coisa cujo destino é a fruição ou a contemplação estética. Fruição, porque a Luana já falou no Humberto Eco, né? O fruidor é o espectador do Humberto Eco. Não há obra de arte sem que alguém complete, preenchendo lacunas que estão ali para serem preenchidas mesmo, com valentia, coragem, e sem esse tipo de problema, né? Então, vejam bem o seguinte, a arte, tá? Quando eu falar de arte aqui, estarei falando de algum trabalho humano, do resultado de algum trabalho humano, cuja função seria a contemplação estética. É isso que o senso comum acha que é a produção contemporânea. O artista é aquele que produz objetos que não têm uma função utilitária, tá? E que a função da arte, diferentemente dos outros objetos, seria o gozo estético, a contemplação estética, a admiração da beleza. Se eu disser a vocês que quem inventa essa função para a arte é a cultura europeia branca, não fiquem zangados comigo, porque foi exatamente isso que aconteceu. A estética é um conceito inventado por um alemão chamado Alexander Baumgarten, no século XVIII. Tá? Não existia a palavra estética como adjetivo. E fulano de tal não tem nenhum senso estético. Imagina que ele bota uma bota roxa com outra amarela. Eu até gostaria, mas enfim. Esse tipo de sentido estético, de contemplação, não existia até o século XVIII, praticamente. Começa a engatinhar no século XIV, XV, e só vai se consumar no século XVIII. Quando eu falar não havia arte no século XV, o que eu estou dizendo é não havia arte estético-contemplativa. Não vou precisar ficar repetindo isso. Tá? Ninguém ia dizer assim, vocês já imaginaram uma cena? Eu já vi isso, foi incrível, numa coisa da UNE, da União Nacional dos Estudantes, uma vez, teve um debate sobre arte, eu, a Anabela Geiger, o Luiz Camilo Osório, enfim, estava o Afonso Romano de Santana, que era uma pessoa muito conservadora a respeito disso e tal. E os estudantes que estavam organizando o evento pela UNE, de repente, antes de começar a mesa redonda, puseram um filme, que era um vernissagem numa caverna pré-histórica, diante do artista pré-histórico. Então, é de rolar de rir, e fica tão absurdo que aquilo seja,
pensado como arte estética contemplativa que não tem. Eu tenho aqui em casa, eu gosto muito de arte africana. Pode falar arte africana, não tem problema, porque ela é ressignificada, não tem problema. Eu comprei na Bahia, há uns anos atrás, uma máscara africana, tribal, e eu comprei, mas ela tinha que ficar lá na exposição, depois mandaram para o Rio. Eu tenho essa máscara que é linda, e diz assim, máscara da tribo, não sei o que, do Zaire, usada para adquirir poderes sobrenaturais. Ela não era para ser contemplada. Ela era um instrumento de um xamã, entendeu? Não tem problema nenhum. Isso não diminui, isso não é preconceito. Preconceito é você querer empurrar pela garganta da arte africana ou egípcia uma europeidade que ela não tinha porque não havia contemplação estética. Não havia. Isso é um valor branco europeu que se tornou mundial exatamente por causa da hegemonia branca. Celebrá-lo, ao invés de ser um respeito às outras comunidades que sempre foram excluídas, pode ser ignorar e continuar desrespeitando por desconhecimento, que essas categorias não são africanas, não são asiáticas, não são. Então não tem desdouro nenhum você chegar e dizer que não havia arte estético-contemplativa, não havia mesmo. Não, e a gente vê isso, entendeu? Se vocês forem estudar conceitualmente o que é a história da arte, onde surge a história da arte? Quem fez a primeira história da arte? E quando? A primeira vez que aparece uma obra escrita História da Arte é eu vou dar o nome e vocês já vão inferir de onde ele é, de um cara chamado Alexander Baumgarten, alemão, século XVIII. Tá? Esse Baumgarten, pela primeira vez, usa o termo estética. Se eu falei História da Arte, eu me enganei. A História da Arte é o Winkelmann. Então, veja bem, a ideia de que a função da arte é diferente do artesanato, que é utilitário, é uma invenção europeia, iluminista, do século XVIII. Todos esses conceitos, como primitivo, tudo isso, são, numa certa medida, manifestações desse império da autoridade europeia universalista aí, enfim, nesse nível de trabalho. Isso é uma coisa que... E outra coisa importante, tá? Se vocês... O quadro. Onde surge o quadro? A pintura sobre o quadro. Quem inventou o quadro como suporte da pintura? Foram os europeus na Renascença. Eles abandonaram as pinturas sobre parede. Capela Sistina é sobre parede, é linda, não diminui nada. A pintura da Capela Sistina é linda. Mas acontece o seguinte: se você olhar os povos, por exemplo, latino-americanos, os maias, os astecas, os incas, eles não têm quadro. Eles pintam sobre parede. Os pré-históricos não têm quadro. Eles pintam sobre parede. A África não tem quadro naquela época. Pinta sobre parede. Quem inventou isso, tinha que ter uma tinta, que é a tinta a óleo, enfim. Então, a gente tem que pensar criticamente tudo isso para não fazer uma história das culturas recalcadas pelo processo colonial europeu, tá? Reivindicando qualidades que foram os europeus que inventaram. E que eu não sei nem se é qualidade. Você olha, vai, por exemplo, os países africanos, aquelas pinturas geométricas lindas, elas são sobre arquitetura de terra, sobre taipa, entendeu? Elas não são feitas, não tem um quadrinho enfeitando a parede para contemplação estética. Frequentemente a imagem, por exemplo, a imagem de Atena, estou falando de Grécia, que é a matriz do Ocidente branco e tal. A deusa Atena em Atenas, né?
Enfim, ela não era uma obra de arte, ela era uma deusa. As pessoas chegavam lá e ficavam assim. Como a gente faz e honra entidades religiosas, sejam da Igreja Católica, claro que eu não posso falar de imagens no judaísmo, nos evangélicos, porque não existe esse tipo de coisa. Mas o Egito, a pré-história, a África, etc., todos tinham imagens. Imagem é uma coisa dedicada ao culto, não à contemplação estética. O culto glorifica aquele representado pela imagem. Não é uma contemplação estética para dizer a beleza. A estética, eu vejo muitas vezes entre alunos meus e tudo isso, é usado como um adjetivo. Já do ponto de vista da estética tupinambá, isso é um... Estou a reboque, entendeu? Eu estou dizendo que eles nos colonizaram e eu, colonizado, continuo repetindo valores que eles me dão. Por quê? Porque eu não conheço, tem que ter medo da arte contemporânea. Alguém quer me fazer alguma pergunta, colocar alguma questão? Eu quero fazer uma pergunta, professor. Por favor. Eu li um texto recentemente sobre estética afrodiaspórica. Eu já ouvi falar desse livro. Eu li como um artigo, né? E aí eu fiquei curiosa de pensar. Na verdade, a pesquisadora está tentando encontrar alguns elementos de uma mesma estética em diferentes artistas da diáspora africana. A diáspora. Mas na diáspora africana, ele, como povo de uma diáspora, ele já está inscrito nos conceitos daqueles que os colonizaram. Tá? Você tem coisas, por exemplo, tá, que foram feitas por artistas de origem africana, afrodescendentes. Aqui no Brasil, por exemplo, no Brasil, eu sou professor da PUC, agora eu estou com a quarentena, não tenho ido presencial, mas eu já tive vários alunos afrodescendentes, inclusive um deles é bem conhecido, o Maxwell, hoje em dia. O Maxwell, ele me pediu para eu fazer o texto dele. Acontece o seguinte, o Maxwell, quando ele faz a pintura dele, por exemplo, Padre Papel, primeiro ele tem uma escala que não é tela, é papel. Ele faz um papel pardo, ele faz uma parede gigantesca, ou seja, ele pinta murais de papel pardo, entendeu? Porque tem aquela coisa, cor parda, né? Carimbo do preconceito em cima. Então vejam bem o seguinte, essas estéticas buscando equivalências nas populações da diáspora, é porque as populações da diáspora elas são contaminadas por várias coisas do colonizador. Entendeu? Se estivesse escrevendo sobre a arte na época do Império Núbio, na época do rei Salomão, aí eu já acharia uma coisa que mereceria um cuidado. Tanto é que todas as teorias que libertam as artes dos povos escravizados, colonizados do branco, todas são alternativas a algumas ideias que aparecem e que não se devia buscar porque são ideias que encobrem o colonizador. Tá? É uma posição, mas é uma posição crítica. Né? Então, veja bem, quando você faz uma instalação não é exatamente um ritual. Eu não posso ritualmente chegar e pegar minha máscara ali, linda, africana, e ficar fazendo... Isso é um puta desrespeito. Tá, mas não é o parangolé do Elliot Sica que você bota para rodar, entendeu? Então, na verdade, isso é o seguinte, a gente tem que é uma calçada muito delicada de ser atravessada, viu, André? Mas o trabalho feito por esses pesquisadores é um trabalho importante, que merece todo o meu respeito. Eu não estou aqui com a minha fala escrachando coisa alguma. Eu tô, enfim, de uma certa medida,
eu estou manifestando algumas coisas que, pelo que eu conheço, existem, enfim, existem algumas fraturas nesse tipo de aproximação, entendeu? De aproximação. Existem fraturas, né? E existem coisas, enfim, tem muito. A arte contemporânea brasileira, a arte contemporânea mundial, do ponto de vista formal, que era aquilo que moveu os modernistas, por exemplo, se baseiam na superfície plana coberta de cores dispostas de uma certa maneira. Mondrian, todo mundo conhece, né? Mondrian, por exemplo. Lygia Clark, aquela coisa geométrica. Por que o Mondrian é plano? Porque ele não quer que a tela seja uma janela ilusionista como o Renascimento branco europeu inventou com a perspectiva. A perspectiva é renascentista. Você não vê perspectiva na pintura egípcia. Ela é toda chata, toda plana, ou seja, achatada. E veja, ela é muito parecida com o espaço da arte moderna, numa certa medida, onde as figuras se deformam, se achatam, né? Quando você vê Picasso. Então você tem, no início do século passado, no século XX, você tem uma ruptura que é muito perceptível entre o que se fazia desde a Renascença na Europa e o que se passa a fazer depois que Gauguin foi para o Tahiti, depois que Picasso se baseou em muitos outros artistas, Matisse e tudo isso, em figuras femininas de origem, de influência claramente africana. Demoiselle d'Avignon tem isso, tudo isso, né? Todas essas coisas estão ali, né? Mas, no entanto, essa influência do colonizado, o colonizado se estende para o japonês também, quer dizer, os japoneses, a casa do Monet, em Giverny, na França, tem gravura japonesa até no banheiro. Só tem gravura japonesa, é uma coisa impressionante. Tá? E, enfim, há uma espécie de contaminação. Tá? A gente está discutindo aqui o tempo todo a diferença entre contaminação e pureza, né? Não há possibilidade de intercâmbio que não altere uma pureza. Tá? A população afrodescendente, por exemplo, que você mencionou aí da diáspora, tá? ela, ao abrir para uma série de coisas, por exemplo, os americanos com as músicas soul e tudo isso, eles contaminaram os seus trabalhos, a pureza dos seus trabalhos de matriz africana. Não há na África missionário evangélico, não há, enfim, essas coisas todas. Portanto, o que a gente fala hoje em dia, a gente está falando um pouco dessa disponibilidade, não, dessa situação de contaminação intercultural. Não é por acaso que a grande contribuição na arte contemporânea é a hibridização. O híbrido é alguma coisa que... Agora, isso é lógico que a gente tem, no caso de um país como o nosso, extremamente verticalizado, né? A gente tem o entrecruzamento dessas questões, do trabalho de vocês, que vocês fazem. Eu conheço muita gente do imaginário periférico, eu sou amigo do Ronald Duarte, eu sou amigo meu Deus do céu, estou ficando velho, daquele Jarbas Lopes, de vários autores assim. Esses artistas, enfim, trabalham há muito tempo para valorizar, enfim, não só o problema. Porque também é o seguinte, um parêntese, você tem que se perguntar o seguinte: o que você está discutindo? Você está discutindo um problema de classe social excluída, periferia, está se discutindo um problema racial,
um problema racial e de classe social, problema de homofobia, problema de misoginia. É, é tanto absurdo do ponto de vista de uma sociedade realmente democrática que a gente fica, enfim, diante de uma série de questões que estão abertas, estão em debate, né? Eu, aliás, faltou, enfim, eu contar o tal filme do Vernissage na Caverna Pré-Histórica, porque está o artista, que era um Neandertal, eu acho, estava com um potinho assim, de tinta, assim, fazendo assim. De repente, o pessoal que está na caverna ali fica empolvorosa e entra o crítico de arte. O crítico de arte é um cara horrível. Ele entra assim, ó. Assim, como se viesse, e o cara morrendo de medo e tal. Aquilo ali é muito engraçado, mas aquilo ali mostra que se você apresentar a inscrição de algo com uma crítica de arte, que é uma coisa que surge no século XVIII. Todas as teorias da arte são do século XVIII. A história da arte é do século XVIII, a estética é do século XVIII, todas. Tá? É só pesquisar e vocês vão ver. E coisa de branco para discriminar todos aqueles que não são cultos, que não têm um pensamento universal, que não inventaram a filosofia, que não isso, não aquilo, não aquilo outro. Tá? Não dá para você falar de preconceito sem você designar claramente todos os preconceitos, tintim por tintim, dizendo o nome, etc. E o preconceito de algumas teorias é enorme. Né? Mas aí, quando entra o crítico de arte, o homem entra em pânico. E o auditório inteiro, menos o Afonso Romano de Santana, que era um cara que escrevia para o Globo, tinha ideias muito conservadoras, porque ficou ridículo que aquilo pudesse acontecer quando a gente sabe que aquelas pinturas não eram para ser vistas. Elas ficavam em lugares inacessíveis nas cavernas. Leiam Walter Benjamin. Eu, com isso, veja bem, eu não estou dizendo, eu cito autores que questionaram a universalidade do conhecimento europeu. O Walter Benjamin, por exemplo, né, ele diz o seguinte: a obra de arte, porque eu não estou dizendo que não haja arte, uma coisa que não era arte na Grécia pode estar no Metropolitan como arte grega. Ou, ao contrário, como arte africana, se for uma peça africana. Tudo isso é móvel. Isso não é B2 menos 4A6 igual a 2A, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, A2 é igual a B2 mais C2. Isso não é lei da gravitação universal. Isso é um lugar meio enfim, de aventura, de devaneio, entendeu? Hoje, requalificados que fomos pelo século XVIII, hoje, o planeta, quando diz que fulano é artista lá na Índia, ele está pegando um bocadinho de um conceito que é um conceito provavelmente estético do século XVIII, alguma coisa desse teor, entendeu? E vejam bem, buscar em outras culturas, em outras antropologias, uma coisa que você diz, eles tinham também estética, eles tinham também quadro, eles tinham também... Para que adianta isso se não reiterar atualizado uma atitude ainda colonial? Tá? Gostaria que a gente desse uma paradinha e vocês falassem. Eu tô apertando o acelerador só para a gente, enfim, debater. Tá? Aliás, se vocês quiserem ver a minha máscara africana, é linda. Depois eu mostro para você. Quer ver? Quer ver mesmo? Tão bonita. Gente,
É uma beleza. E é tronco de árvore mesmo, olha só. Não é uma coisa feita com uma massa, olha lá, amarrado com corda. Isso é toda de madeira. Tá? Veio o laudo antropológico. Isso é do Zaire. Fiquei até, nossa, que resposta, diz assim, máscara da tribo tal, usada por xamã para adquirir poderes sobrenaturais. Isso não foi feito como arte para enfeitar a cabana, nada disso. Isso é um objeto religioso. Não é um objeto estético. Agora, como eu não tenho a cultura de tudo isso, eu escolhi a cara estética porque eu acho isso absolutamente lindo. Entendeu? Acho isso absolutamente lindo. Vou botar aqui minha mascarinha para não... E foi comprada em Salvador, numa exposição de arte africana no Solar do União. Hein? Comprei em Salvador. Posso mostrar minha máscara também? Claro, vamos mostrar todo mundo a máscara aí. Eu tenho uma máscara aqui, não sei se dá para ver, ela é pequenininha. Sim, estou vendo. Que lindo! São lágrimas, né? Saindo do olho. Como se fossem lágrimas, é. É uma ela máscara indígena, né? Indígena não, do ela Brasil? É indígena. Indígena do Brasil, lá dos povos marajoaras. Ela também é usada como ela é para ser usada na porta da entrada de templos ou de casas para proteger contra os maus espíritos. Também não é uma obra de arte, mas é vendida como, né? Os indígenas, eles tinham essa... mas aí é que está, Luana. É uma obra de arte. Mas é uma obra de arte. Para eles, não desde que você diga tudo isso antes. Para não pensar que você tinha vernissagem na corte da Rainha de Sabá. Entendeu? Vamos ao vernissagem hoje no Palácio da Rainha de Sabá, ela está namorando o Salomão. Pelo amor de Deus, não tinha nada disso. Né? Essa visão ritualística, né? Que os europeus Sim, mas deram... veja bem, você olha bem o seguinte, essa função ritualística, você vai a um vernissagem, eu fui curador do museu, você vai a um vernissagem, você se sente assim uma espécie de sacerdote, entendeu? Porque as pessoas têm, eu sem arte, a minha vida não existiria. Vai te catar, sem arte você ia fazer outra coisa, ia estar caçando um mamute, ou fazendo alguma coisa desse teor. Entendeu? O bacana é que a arte ela se ressignifica não por obra e graça do Espírito Santo, mas justamente por causa de coisas como isso, milhares de coisas como essas que estão acontecendo aqui e que aconteceram no século XX, XIX, XVII, estão por trás daquilo que nós estamos dizendo agora. Então, é uma coisa importante a gente ter isso em consideração. E o trabalho de vocês é um trabalho importantíssimo, porque há uma coisa, eu estou vendo vocês aqui, estou vendo, enfim, uma espécie de arco-íris, não no sentido do movimento gay, mas no sentido da coexistência, desculpa, de diferenças. Vocês estão aí, todos juntos, né? E trabalhos desse tipo que vocês vão fazendo são trabalhos muito importantes e que transbordam esse mundo, porque eles estão questionando, tá, o racismo, a homofobia, a misoginia, todas essas coisas. Sim, não só isso, tá, mas também estão, por outro lado, celebrando a diversidade, porque eu olho para vocês aqui, tá, eu não vejo alguma coisa que saiu de uma mesma forma. Eu vejo coisas muito diversas, coisas que, enfim, aproximam vocês não necessariamente por pertencerem a uma transversalidade exclusiva. Vocês
podem simplesmente... Eu sinto, por exemplo, no Brasil, que é um país que está se revelando de uma, enfim, mediocridade assustadora, eu sinto que, enfim, é importante a gente discutir uma coisa que vem sendo muito pouco discutida nos debates sobre racismo, sobre homofobia, sobre todas essas coisas das minorias. Vocês sabem perfeitamente que não são quantitativas. As mulheres são minoritárias, existem mais mulheres no Brasil, pelo menos 4% mais de mulheres do que de homens. E elas não são maioria, porque a maioria é a cara representada no poder, e não a quantidade de pessoas. O Brasil é um país majoritariamente, majoritariamente africano, e isso não é espelhado, enfim, na estrutura social, e estamos enfim, as pessoas que têm um sentido democrático, igualitário, tudo isso, trabalha por isso. Agora, veja bem, uma coisa que foi esquecida nessas lutas transversais e que já foi verdadeira, a questão das classes sociais. Tá? Não dá para abandonar a ideia de uma luta de classes, né, quando você tem, por exemplo, pessoas afrodescendentes se prestando papéis terríveis, como aquele do presidente da Fundação Palmares, por exemplo. Não é só um problema de raça, é um problema de classe social. É porque há uma coincidência, no caso brasileiro, dessas coisas. Então, democracia é uma coisa muito mais ampla. Tá? E não há igual. Pergunta. Uma pessoa que não seja branca, que seja empoderada no Brasil, está tudo ok? Se ela maltrata os empregados e tudo isso? Pergunta. Claro que não. Não está tudo ok. Não se faz isso. Né? Então, vejam bem. Quando a gente fala de trans, a gente fala de intrânsito, coisas que estão se movendo. Os conceitos que eu estou trazendo são todos trans no sentido de que transitam por áreas de diferentes comunidades antropologicamente definidas, entendeu? E isso é uma coisa importante, porque há uma inflexão que eu acho que dificilmente não deixará bons frutos, que é a do tipo de trabalho, enfim, ou o tipo de política de militância que é feito baseado na micropolítica. Com a fundação lá atrás, em filosofia, Nietzsche, Foucault, Deleuze, mas tem também o Edward Said com o orientalismo, tem, enfim, o Stuart Hall, enfim, tem um bando de gente que tem, enfim, contribuído e muito para que essas coisas se ajustem e para que em busca do combate à desigualdade, a essas coisas que são consequência disso. Então, enfim, acho importante que a gente considere essas coisas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, Fernando, rapidinho. Desculpa, eu sei que eu Por estou favor. falando muito. Mas, Não, assim, pode falar. você não acha que a maioria das curadorias nos museus de arte contemporânea, moderna, principalmente dos polos, né, Rio de Janeiro e São Paulo, ainda legitimizam o que é arte? Porque, assim, a maioria dos curadores das pessoas que estão na academia à frente, né, e elas que legitimam o que é arte, elas ainda agem de forma colonizadora? Porque a maioria são brancos, que vieram de uma classe social, né, abastada. Não E são necessariamente. eles que escolhem. Ou você acha que isso tem mudado? Ou você acha que isso tem Eu mudado? acho que há uma tendência, a pessoa às vezes nem se dá conta, às vezes é escrota mesmo e se dá conta e usa para manipular e tudo isso. Existe uma tendência, tá? E isso que você trouxe nos responde a um problema. Os museus hoje em dia, no Rio de Janeiro, por exemplo, você olha o mar,
Olha o trabalho do Marcelo Campos, por exemplo. Olha o trabalho que foi feito ali antes por outros curadores, como Evandro Salles e tudo isso, da Reinhoff, onde a visibilidade da artista mulher, não só da artista mulher, mulher em geral, mas também da artista negra, Rosana Paulino, por exemplo, é uma artista muito importante, tudo isso. Então, eu acho que essas coisas estão mostrando uma tendência à alteração do Estado, mas é muito incipiente ainda, falta muito trabalho. Não, nós estamos longe de ter um paraíso, e nem poderíamos ter, porque a Terra não é um paraíso, né? O paraíso ficou para trás da Terra, não sei aonde. Então, eu acho que é incrível, né? Você sabe que isso que você disse, eu me lembrei Maquiavel, por isso é que ele era maquiavélico. Ele dizia o seguinte: os preconceitos têm mais raízes do que os princípios. Preconceito é uma coisa que entranha e é sempre um alerta que as pessoas devem ter, porque ele também não é uma coisa de mão única, né? Entendeu? Não é uma coisa de mão única. O preconceito é uma coisa... quem conhece Belo Horizonte, é um cruzamento em Belo Horizonte. Parece... você tem 10 esquinas para olhar ao mesmo tempo e não ser atropelado. Já foram em Belo Horizonte, é assim, meio... parece a bandeira da Inglaterra, assim, toda raiada. Então, é muito difícil. Mas, enquanto houver preconceito, depois que essa consciência foi sendo despertada e cultivada, eu acho difícil que ela venha, enfim, ser abortada pura e simplesmente pelo preconceito. Isso é um dado que veio para ficar e acho um dado que veio para ficar bem-vindo. Bem-vindo. Né? Agora, aqui, a faculdade, a universidade, trabalha, enfim, com todos esses valores que eu trouxe, esses valores eu aprendi na universidade. Não como valores, que eu comecei, não sei se vocês sabem, eu comecei como artista em 1972, eu era um artista que trabalhava com a palavra só. Não tinha imagem nenhuma, só a palavra. Recortava o dicionário e colava, fazia um stickzinho assim, sticker. E durante muito tempo fui muito seco no meu trabalho. O trabalho era muito... e era pouco conhecido. Né? Eu tenho ainda os trabalhos, porque você não joga fora, mas era um trabalho feito com verbetes de dicionário, não para copiar o Kosuth, todo mundo pode pensar nisso, mas enfim, porque eu passava o conceito pela palavra, não pela imagem. Tá? Ele fazia uma espécie de ponto de partida comum a todos os conceitos que estavam ali. Isso foi em 1972. Foi há muito tempo. Né? Eu tive problemas estudantis, políticos naquela época e resolvi abandonar a universidade e fui estudar no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que era o único lugar naquela época que tinha alternativa à Escola de Belas Artes, que não era no Fundão, e vocês não têm nem ideia, ela era um lugar absolutamente pró-academia, pró-Dom João VI, pró-missão francesa, enfim. Ali era um grande centro produtor e indutor de conceitos, né, que alimentavam o medo à arte contemporânea. Eu tenho aqui, vocês querem ver uma coisa incrível? Está aqui do meu lado porque eu olhei para o lado. Esse livro aqui é um livro, não sei se vocês conhecem, é um livro que eu fiz com a Anabela Geiger, Abstracionismo, no início dos anos 80. Foi o meu primeiro livro. O segundo foi Quem Tem Medo da Arte Contemporânea e acabou. Eu queria mostrar uma coisa.
Eu não estou achando aqui, mas depois, quando eu achar, eu vejo. Tem muitas entrevistas, tem uma série de coisas, né, desse respeito. Esse livro talvez seja revisto, reeditado, porque não existe outro. Então, você podia repetir a pergunta que você fez? Luana, foi você que fez? Isso, foi eu que fiz. A pergunta é se, assim, muitos curadores ainda que estão à frente de museus, ou não somente curadores, mas pessoas que trabalham com o sistema de arte contemporânea hoje em dia em galerias independentes, assim, se eles reforçam essas ideias, né, de legitimação, eles que escolhem o que é e o que não é arte, Existem. trazendo ainda, ou isso tem mudado, a visão está sendo mais democrática? O democrático não é do sistema de arte. O democrático é o que vocês estão fazendo e obrigando ao sistema de arte a reconhecer e a ter um produto novo e diferente, que são artistas trans, no sentido de transversais, não é trans no sentido de gênero. Transgênero, não é só isso, é transgênero, são atravessamentos. Tudo isso está obrigando o sistema de arte. Se você olhar a programação das galerias do Rio de Janeiro, por exemplo, agora a gente não tem visto muito por causa da pandemia, né? Mas o número de exposições que está lá, se vocês forem levantar, por exemplo, a presença feminina negra, a presença de alguns artistas trans, a quantidade de artistas com esse tipo de opção e com um certo tipo de trabalho é visível nas galerias. Só que isso não é movido por um instinto de solidariedade à luta pela igualdade. Isso é movido pela intensidade com que o mercado de arte está querendo trabalhar essas informações. Fernando? Sim. Tem uma pergunta. Boa noite a todas. Boa noite, como vai você? Você está onde? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Legal. Me chamo Exato. Me chamo Gabriel. Eu tenho alguma pergunta. Eu tenho uma resposta e uma pergunta para ti. A resposta da pergunta... Não sei se é uma resposta, é um caminho para chegar lá, talvez. Mas a pergunta que tu fez, tipo, o que é arte contemporânea? Né? No início, eu fiquei pensando assim, o que é arte contemporânea? Fiquei pensando numa coisa quantitativa, no sentido de, tipo, qual, dentro das artes visuais, né, qual que é a característica que mais está aparecendo, pensando numa coisa quantitativa mesmo, que mais está aparecendo, assim, no âmbito das artes visuais, seria a arte contemporânea, no momento agora, seria toda a obra de arte que é produzida contemporaneamente a mim, as minhas ideias, mas em diferentes plataformas, e pensando nas plataformas, né, talvez a plataforma que mais está sendo utilizada hoje é as plataformas digitais, né, vídeo performance, foto performance. Será que a arte contemporânea não é também muito disso, né, muito desse virtual, né, desse virtual total, assim, não virtual no sentido só tecnológico, mas do virtual no estilo dessa coisa que não dá quase nem para tocar, que é diferente da pintura, né, que é o objeto, né, que é o objeto artístico, a escultura, enfim. Fico pensando nessa virada e te pergunto uma coisa a partir disso, assim, né, tu falou várias coisas, enfim, várias conversas que a gente está tendo, e uma pergunta, como tu vê, pensando no nome, né, desse encontro aqui. Quem tem medo de arte contemporânea na periferia, assim, né? Daí tu fala do Maxwell também, né? Do Maxwell também como um artista que está fazendo, tá pintando e fazendo esses murais imensos. Eu acompanho bastante o trabalho dele, assim. E fiquei pensando nesse jogo de instituições mesmo, né? Como foi dito, as instituições têm esse poder de legitimar o que é não arte, né? E as instituições específicas, assim, né?
Não, olha, um minutinho só. Eu disse ao contrário. Não arte já é uma valoração. Você diz assim, eu não gosto disso que chamam de arte, mas a instituição diz que é. Eu não disse isso. Não há arte sem instituição. O nome disso, eu estou falando desse sistema euro, branco, etc. Você olha o Louvre, o que é o Louvre? O Louvre era o Palácio Real, virou o museu. Os primeiros museus são do século XVII. Entendeu? Então, na verdade, essas instituições surgiram para legitimar o que era arte. Exato, elas surgem para... Só o que está se vendo hoje é que, não sei, talvez uma ênfase temática muito grande, entendeu? Ou coisa desse teor. Talvez. Tá? Mas você está certo. Continua legitimando. E hoje em dia, quer dizer, talvez nunca tivesse observado isso, a presença, por exemplo, dos atravessamentos existenciais. E tem artistas muito bons, tem artistas que eu conheço enfim, que moram em Macaé e um monte de gente que, enfim, é artista, está correndo atrás, porque quem diz o que é arte são vocês. Na verdade é o seguinte, quem diz o que é arte é o artista, eu não tenho dúvida disso. Então é o seguinte, quando de fora desse campo da produção e da reflexão começam a vir conceitos e às vezes pré-conceitos, as coisas têm que estar dentro de um campo de reflexão autocrítica, crítica, etc. Mas você tem razão. E a segunda coisa que você ia dizer? A segunda coisa é ainda sobre essa coisa das instituições, né? Uma pergunta bem localizada que eu te faço enquanto curador, artista e pesquisador do Rio de Janeiro. Como que tu percebe, tá dentro de um eixo, de um dos principais eixos da arte, assim, né? De circuito de arte do país, assim, como tu percebe essa negociação que acontece entre a arte periférica, que é sobretudo arte preta, assim, né, produzida, concebida, pensada, elaborada, sonhada, concretizada por pessoas pretas, como tu percebe esse jogo entre... Como é que as instituições coloniais de arte do Rio de Janeiro, elas têm medo da arte periférica? Como que tu vê essa negociação? Porque é uma negociação. O Maxwell está dentro do MAR, o Maxwell está dentro da Fundação Iberê, ele está negociando com a colonialidade, né? Ele está nessa ginga. Qual é a reivindicação que você faz? Que vocês negociem também? Não, eu tô te fazendo uma pergunta, como que tu vê essa negociação entre essas instituições e as artes só terminando. Essa negociação, desde que a arte foi inventada, ela ocorre. A Igreja Católica mandou tapar os Bilau da Capela Sistina, o Michelangelo ficou puto da vida, e, enfim. Então, negociação não há arte feita num castelo de pureza, entendeu? Sim. Sem influência de nada. Não sejamos ingênuos de achar que tudo é só para sacanear preto e que tudo é só para empoderar o branco. As coisas são mais complicadas do que isso. E há um momento extremamente favorável de vocês aqui, mais pessoas, enfim, abrirem espaço para debater as questões que interessam aí, entendeu? Então, existe esse... É que a gente está no mesmo lugar, né? No Brasil, então interessa a nós, né? Hein? Interessa aqui, interessa aí também no Rio, né? A gente está no mesmo lugar, não tem essa... Eu sei que está no mesmo lugar, e eu não quis fazer aí ou aqui, acolá, não quis fazer isso, entendeu? De jeito algum. Não é esse... mas a pergunta era mais para ver como tu fazia um diagnóstico dessa... É só uma pergunta de diagnóstico mesmo. Isso é um diagnóstico que eu posso dizer o seguinte, fui curador de 2 vezes, né? Já fiz curadorias em Pernambuco, lá. Eu tenho
uma atividade nesse sentido. Isso, jamais no Salão da Bahia, jamais eu vi nenhuma negociação na hora do júri funcionar, de dizer, não bota esse porque é preto, não bota aquele porque não sei o quê. Nunca vi isso na minha vida. Honestamente. Agora, o preconceito existia, podia existir e até ser inconsciente, não ser verbalizado e tudo isso. Por exemplo, o primeiro artista que eu conheci, preto, há muito tempo aqui no Rio de Janeiro, que é meu amigo, é o Arjan, por exemplo. Argentino Mauro, o nome dele. O Arjan é um artista que tinha uma pintura e um desenho, sobretudo, expressionista, desenhava maternidade, mulheres grávidas e tudo isso, com bebês, e ele, enfim, desenvolveu esse trabalho e sempre ficou no ostracismo em termos do circuitão de arte, dos grandes nomes que apareciam, e certamente você poderia chegar, né, com o teu olhar, e legitimamente chegar e dizer assim, ele é vítima do racismo, só porque é preto, não está entrando e tal. Só que aconteceu um fenômeno. O Arjan hoje faz parte desses artistas que estão, enfim, que talvez caibam na sua definição, não por responsabilidade dele, mas por culpa do mercado. Tá? O mercado não é enfim, não é um Belzebu, mas o mercado ele tem interesses. Vocês vejam, por exemplo, não precisa estar no campo da arte. Se vocês quiserem saber a vacinação, por exemplo, da Covid-19, né? Eu estou aqui com 70 anos e não posso tomar vacina. Enfim, as restrições numa sociedade autoritária, elas se espalham como a calda em cima de um pudim, entendeu? Não dá para você ficar solitariamente localizando que aqui é legal e esses são traíras porque estão... Agora, é importante ter a visão crítica, sim, entendeu? Hein? E como tu vê, tu falou de interesse, né? E como tu vê o interesse dessas instituições, principalmente do eixo Rio-São Paulo, com as artes periféricas? Por que tu acha que é esse interesse? É um processo de se mostrar da porta para fora descolonial? É um processo de realmente querer abrir portas e querer deixar de ser uma instituição herdeira do Louvre, de deixar de ser instituições unhas da Europa nas Américas para realmente se tornarem instituições pró, né, desse território que elas ocupam? Como é que tu faz esse diagnóstico desses interesses dessas instituições na arte mais periférica, principalmente no eixo Rio-São Paulo? Essa arte mais periférica tem eixos muito mais distantes do que Rio e São Paulo. Na Documenta de Kassel, por exemplo, de uns 15 anos atrás, havia uma representação africana, uma representação chinesa e tudo isso, e essa era a questão na arte europeia. A arte europeia já estava articulando isso. Portanto, eu poderia, de alguma maneira, mas eu não tenho, enfim, comprovação na esfera de pesquisa e tudo isso, eu poderia dizer que, enfim, essa influência vem justamente da arte americana e europeia, Basquiat, todas essas coisas. Não é um problema daqui. Novamente, o Brasil, enfim, do ponto de vista acadêmico universitário, está trabalhando com teorias, sobretudo teorias antropológicas, porque história da arte e antropologia são duas redes diferentes que pescam pescas diferentes. A rede que pesca etnias, artes de povos originários, todas essas coisas, não é a mesma rede que pega um cara da vanguarda conceitual, ou não sei o quê. São teorias diferentes. Então, eu acho o seguinte, eu tendo, sempre estive, enfim, interessado nos lugares que apresentavam projetos libertários no sentido de buscar enfim, a igualdade, a reciprocidade. Mas é uma luta, não é uma luta fácil, entendeu? Mas acho que você tem razão em estar preocupado com isso, e você, sendo um artista jovem, entendeu? Preto, você tem uma responsabilidade
que é sua e que eu só posso dar força a você e a todas as pessoas que trabalham com você, que vocês consigam o que vocês estão brigando para acontecer. E terão a minha colaboração, como sempre tiveram, institucional. Tá? Porque isso que você está dizendo é uma instituição também. É uma instituição. Instituição não é uma coisa que é organizada apenas pelo Estado ou pela sociedade civil. Tá? Contrapoderes, contradiscursos são instituições. Né? Alguma questão mais? Eu tenho uma questão. Quem? Eu, Lucas Rezende. Sim. Tudo bom, Lucas? Você podia aparecer? Eu não tenho webcam no meu computador, peço desculpas. Não, não é por causa disso, não, que é bacana você falar olhando para o rosto da pessoa. Tudo. Pode falar, Lucas. Certo. É o seguinte, eu gosto muito do trabalho de vocês, eu acho realmente impressionante. Eu adoro, sou um grande fã da arte, né? Da arte em recreação, arte de rua, arte contemporânea, todo tipo de arte eu realmente aprecio muito. E uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou pintando é fazer uso da cannabis, da maconha. O que vocês acham sobre o uso para recreação né, dessa droga, vamos falar assim, né? Que atire a primeira pedra que não tiver nenhum pecado. Tá? Eu acho que, enfim, é uma ingerência sobre o corpo das pessoas. Né? O corpo é o lugar onde o poder opera a sua dominação. Tanto é que todas as sociedades opressoras, né, têm tortura, tem uma série de coisas assim. Basta ver, por exemplo, o tronco, todas as coisas que os negros passaram antigamente. Ferir o corpo é ferir, ou pelo menos uma tentativa de ferir a alma e a altivez de uma cultura e tudo isso. Então, tudo aquilo que é feito com uma intenção libertária não tem minha oposição de jeito nenhum. Tá? Faça bom proveito. Muito obrigado. Agora eu gostaria de falar mais uma coisa. Estoura! Sim. Estoura! 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 Alguém quer dizer mais alguma Eu coisa? acho que invadiram a sala. Silvia, você tem que desconectar todos nós e entrar pelo YouTube. Aí eu tenho que... foi esse mesmo? Foi só Alguém quer o link?